Boa noite. Agora sim, boa noite, Rita, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Conseguiu entrar hoje ali? Consegui, vamos ver se consigo me manter. Não, mas as tecnologias, tá? Então, deixa eu me organizar aqui. Nós já estamos ao vivo e vamos iniciar nossa tarefa do estudo, então, continuando o nosso estudo. Liberta, só deixa eu tentar. Isto aí. Nós vamos começar a nossa atividade, elevando o nosso pensamento a Deus, nesse período em que celebramos o Natal, né? Porque a gente começa a se sensibilizar pela presença do excelso amigo, pelas nossas memórias, isso certamente media as nossas relações com o divino através de Jesus, e é a ele que nos reportamos. Pedimos que nos abençoe, pacifique os nossos corações e, sobretudo, secunde-nos nas nossas ações nos dias presentes. Rogamos da tua paz e também ousamos transmitir a tua paz à humanidade inteira. E que assim possa ser. Gratidão. Hoje nós vamos começar a leitura. Tu está com o livro ali, Rita? Está com o livro Sim, eu mal? estou. Tá, então começa a leitura para nós, vamos direto à leitura. Crianças de uma nova era. Ok. Crianças de uma nova era. Indiscutivelmente, vive-se na Terra um momento de grande transição planetária, onde as ocorrências dolorosas, os desastres coletivos, as tragédias do cotidiano, as contínuas ondas de violência e os descalabros de toda ordem chamam a atenção de todos, apresentando momentos terríveis de aflição e de sofrimento. Os denominados sinais dos decantados fins dos tempos estão presentes na civilização odierna, convidando os seres humanos às reflexões profundas, impondo-lhes a necessidade de mudança para melhor no comportamento moral e emocional. Além das alterações que sucedem coletivamente na sociedade, outras mais sutis, no entanto, não menos preocupantes, estão presentes nesses dias, aguardando a atenção dos estudiosos, pais, psicólogos, educadores, sociólogos, religiosos e todas as pessoas interessadas na construção da sociedade feliz do futuro. Acompanhando o inevitável processo das reencarnações, pode-se constatar facilmente a presença de uma nova geração de espíritos que se encontra no planeta em condições surpreendentes, fora do habitual. Aqui se encontra a fim de preparar a grande transição que vem tendo lugar lentamente, de modo que o planeta mude de estágio evolutivo, conforme a assertiva de Jesus em sua memorável mensagem do sermão profético, conforme narrativa de Marcos, no capítulo 13, versículos 1 a 32. Facilmente se pode identificar esses espíritos que constituem a geração nova, a que se refere Allan Kardec em A Gênese, no item 27 do capítulo 8, elucidando as emigrações e imigrações programadas para que ocorra a grande e inevitável mudança de evolução. De igual maneira
Que os espíritos progridem, também os mundos, as suas moradas transitórias elevam-se, proporcionando os fatores mesológicos necessários ao seu desenvolvimento intelecto-moral. A lei de destruição, bem pouco compreendida pelos seres humanos, é o mecanismo de que se utiliza a divindade para a grande revolução que sempre ocorre, sendo através das alterações, às vezes dolorosas para as criaturas, o meio eficaz para que se operem as grandes transformações morais e espirituais. Observa-se no planeta terrestre, na atualidade, mais do que noutros períodos, os sinais próprios dos acontecimentos previstos e programados, especialmente no que diz respeito aos valores éticos e morais, as convulsões sísmicas, as mudanças que se produzem em muitos países com alterações profundas em seu arcabouço econômico e financeiro, assim como as guerras desencadeadas para manter o predomínio, dando lugar ao seu declínio. Enquanto isso ocorre, outros, os denominados países emergentes, crescem e se desenvolvem, a fim de terem oportunidade de produzir novas culturas e nova civilização. Obrigado, Rita. Ok. Vilmar, pode continuar? Simultaneamente, a onda de loucura e obsessão que assola a Terra faz parte da transição planetária. Quando os espíritos que tentam obstacularizar o processo evolutivo são removidos para outros planos, de modo que as dores sejam diminuídas e o tempo menos prolongado. O processo de evolução é inevitável e faz parte dos divinos planos e respeito da vida. Desde que criado, simples e ignorante, o princípio espiritual evolui por meio de sucessivas reencarnações, adquirindo complexidades, conhecimentos, que se expandem no íntimo, onde se encontra gravada a essência da qual procede Deus. Proporcionar, portanto, o desenvolvimento de Deus interno é o objetivo sublime dos renascimentos corporais, por ensejar as oportunidades de aplicação dos valores antes adormecidos na conquista da plenitude. É compreensível, portanto, que o ser evangélico de hoje tenha passado pela fieira dos renascimentos corporais, desde as fases mais primitivas até o estágio em que se encontra. Os atuais guias da humanidade estiveram nos primórdios da vida, nas experiências primárias que lhes facultaram o desdobrar dos tesouros transcendentes da evolução. De igual maneira, aqueles que hoje transitam em dificuldades espirituais e morais através do burilamento logrado nas experiências reencarnatórias, alcançarão também a elevada posição dos anjos tutelares atuais. Não foi por outra razão que o mestre de Nazaré elucidou com ênfase que nenhuma das ovelhas que o pai lhe confiou se perderia. Adindo oportunamente, porém, que ninguém entraria no reino dos céus sem pagar a dívida até o último centavo. À medida que o espírito envolve experiência, equívocos e êxitos, sendo convidado a reparar os erros e a prosseguir na ação edificante. A atualidade espiritual do planeta na fase de transição caracteriza-se por um expressivo número daqueles que retornaram missionários do bem e da verdade, do conhecimento e da beleza, da tecnologia e da ciência, da fé religiosa e da caridade, a fim de apressarem o processo evolutivo ao tempo em que outros ainda aferrados ao mal se despedem da oportunidade, igualmente renascendo para terem a última chance no lar terrestre que não têm sabido valorizar. Certamente que retornarão quando se recuperarem
dos delitos praticados, da teimosia, do orgulho, do egoísmo exacerbado, da soberba, das paixões primitivas, quais filhos pródigos de retorno ao regaço paterno. Obrigado, Vilmar. Não seja de se estranhar que, de igual maneira, nobres espíritos de outra esfera evolutiva igualmente esteja reencarnado na Terra, a fim de contribuir em favor do processo de regeneração. A grande maioria está chegando, chama a atenção por características muito especiais, sendo que alguns apresentam-se com distúrbio de déficit de atenção, DDA, ou mesmo transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, gerando situações perturbadoras na área da conduta. O fenômeno, porém, tem o objetivo por convidar os estudiosos do comportamento e da educação a uma análise mais profunda a respeito da ocorrência. Há muitos especialistas, no entanto, que negam a possibilidade do TDAH, conservando diagnóstico apenas na classificação de DDA. Todavia, aprofundadas investigações demonstram que TDAH tem origem nos intrincados mecanismos da hereditariedade, na convivência familiar, necessitando de cuidados especiais. Invariavelmente, tem se aplicado nos pacientes infantis drogas denominadas como da obediência, o que constitui grave responsabilidade pelos efeitos colaterais que podem ocasionar no seu futuro, especialmente a partir da adolescência. Ideal será uma cuidadosa análise e aplicação da moderna psicopedagogia, especialmente baseada no amor e na paciência, no diálogo e na convivência com os pais, de maneira a se transmitir afetividade e respeito, carinho e segurança psicológica ao paciente infantil. Quando a criança dê-se conta de que é amada e compreendida, novos estímulos contribuirão para a diminuição da desatenção e da hiperatividade, ajustando-a aos programas de ação edificante e de construção da sociedade feliz. Quando no sermão profético narrado pelo evangelista Marcos, Jesus se refere às grávidas e às que amamentarem nos dias terríveis do Senhor, elucida gentilmente a respeito das atuais ocorrências familiares, das dificuldades de convivência doméstica, dos desafios educacionais no lar, dos relacionamentos afetivos entre os parceiros. Ao mesmo tempo, em relação aos problemas de radioatividade que possam ocorrer, conforme já se tem sucedido, com a contaminação pelo estrônio e outras substâncias destrutivas, que dão lugar ao surgimento de anomalias de vária ordem, culminando com os tormentos cancerígenos, especialmente os leucêmicos. O momento é, portanto, muito grave, propondo graves reflexões e elevação de sentimentos, de modo a se contribuir de maneira eficaz para que esse tormentoso período seja abreviado. Eu já estava pensando em pedir umas férias, né? Mas daí vai que eles aceitem, né, Vilmar? Chamo para o espaço, lá vai tu novamente iniciar na fila, né? Com a palavra dos meus pares. Esse é um tema bem interessante, porque discute uma situação do agora. Mas se a gente for olhar,
né? Tem um livro muito interessante que se chama História Social da Criança e da Família. O autor é Philippe Arrier. E ele conta desde os primórdios lá. Ele diz de um tempo onde não havia infância e haviam apenas crianças. Ele fala do período grego, na Grécia Antiga, onde por muitas vezes, quando nascia uma criança com um defeito, era jogada nos vales, tinham cemitérios para crianças, e uma desconsideração, como ele mostra até na Idade Média, total, pela ideia do infantil. Ele não tinha nem a noção de vergonha. Por isso que era pulada da fase da criança para o adulto. Aí você vai pegar depois nesse mesmo livro, ali pelo 1700, que é o período onde o Rousseau vai descobrir a infância, você tem o Montesquieu dizendo, olha, as crianças têm que casar, cabe aos pais casar os filhos. Entre 12 a 15 anos já era negociado o casamento. Aquilo que fazia parte dos costumes da época. Então, esses autores apontam um período de uma invisibilidade da infância, do universo infantil, e um período de existência do adulto. O mundo foi pensado, o mundo eurocêntrico, né, o mundo pedagógico, o mundo da ciência foi pensado para o adulto e não para a infância. Tanto é que o próprio René Descartes vai dizer, olha, não confia nessa sensibilidade delas. Teriam que ser mais racionais. Eu estou dizendo isso porque Joana está dizendo aqui de uma nova configuração da infância. E Edivaldo fala isso em algumas palestras, e essa nova configuração da infância, ela pressupõe reconhecer as crianças também como sujeito. E aí a doutrina espírita, ela vai mais além. Vai dizer, esse ser aparentemente infantil é um espírito velho que está voltando aí. Olha como o espiritismo avança no conceito, tira o infantil daquele lugar, coloca o infantil num lugar, dizer, eles também são sujeitos, e o espiritismo também diz que, além disso, a gente traz junto essa criança, traz junto consigo todo uma bagagem, se a gente pudesse dizer, uma hereditariedade, quer seja intelectual, quer seja moral, quer seja também, ali falou de alguns transtornos. Essas crianças, nos tempos mais atuais, vêm provocando uma grande crise na dita sociedade ocidental, uma crise naqueles professores que sempre consideraram essa criança como objeto, uma crise naqueles adultos que sempre olhavam, diziam, aqui é o olhar do adulto. Essas crianças vêm com maior identidade, por outro lado, elas vêm apresentando e aí essa identidade espiritual vem apresentando outros aspectos, como, por exemplo, alguns transtornos. São seres que vêm com uma bagagem intelectual mais avançada para o progresso da sociedade, mas apresentam alguns transtornos, né? Como, por exemplo, TDAH. E aí ele está trazendo o transtorno de déficit de atenção. E aí o Divaldo traz isso, e tem todo aquele debate das crianças índicos lá na obra, que os pais, com essa correria, não têm tempo para educar, transferem a responsabilidade para algumas escolas, principalmente para os professores, que não se tem o tempo, e quando não se busca ajuda especializada de alguns profissionais que dizem assim, que a escola meio que diagnostica, a maioria das escolas não tem psicopedagogo, e diz, essa é uma criança problema, mas é uma criança com muita capacidade, ela é hiperativa, mas com a capacidade de olhar muito ampla. E aí começam a entrar na fase de medicação para o universo infantil, que é considerado uma forma de transformar corpos dóceis infantis, sem fazer um devido inventário, um acompanhamento psicopedagógico, um acompanhamento mais de quem é esse ser. E aí a gente está errando nessa leitura, porque você está reprimindo, quando, na verdade, esse ser ele vem com as duas valências, né? Ontem eu conversava com a minha filha de 13 para 14, a Clara, ela dizendo, Flávio já arrumou uma companheira. Pai, eu quero trabalhar com os apenados. Eu disse, por quê, Clara? Porque, pai, existe muita injustiça nesse mundo. E aí começou a me falar.
eles têm uma... Eu disse, então, tu já tem um companheiro aí que trabalha, vou ter que conversar sério com esse homem aí. Mas eles têm uns alcances. A Clara, há um ano atrás, manifestou mediunidade ostensiva. E foi uma situação, assim, difícil para o contexto das pessoas. Mas o que vamos fazer? A primeira coisa, né, veio o pessoal da medicação. Depois descobriram que não estava ajudando. Quando foi no centro espírita, começou a equilibrar. Eu dizia até aqui para vocês, um ano atrás, olha, estou com a situação assim. E isso é tão interessante, porque normalmente, e aí o que eu estou falando do que Joana está dizendo, e Rita sabe isso muito melhor do que eu, porque ela trabalha lá no dia a dia, a alternativa é, ele veio com um canalzinho um pouco mais aberto, o adulto naquela concepção nossa de educação, como é que nós vamos colocar ele na caixinha? No nosso método. E eu não estou negando aqui o trabalho de muitas pessoas que fazem, que têm bons métodos educativos, inclusive. Mas eu estou dizendo que essa adequação, ou esse ferramental, esses instrumentos que por vezes nós utilizamos, não se adequam para as infâncias, ou para crianças que vivem infâncias em contexto diferente e muito mais aberto, e que são capazes de dizer coisas maravilhosas, né? E que são capazes de interpretar um texto do Evangelho. Eu vejo, às vezes, o Francisco me sai com cada um, assim, eu fico pensando, é ele que está falando ou é o mentor dele? Com uma capacidade de fazer relação que, às vezes, tu fica parado olhando. Então, essa geração nova que vem, quando tem essa oportunidade, do mínimo de um olhar educativo, ou de um olhar de dizer assim, vamos deixar, Flávio tem muito, deixa ela ser criança. Ela está no processo da transformação, da transição anunciada. O outro olhar vai entrar numa disputa muito grande, vai entrar no sofrimento docente, vai entrar num adolescente que vai ser considerado como rebelde, e vai entrar naquela dosificação dos corpos pela medicação, e, de certa forma, vai gerar patologias. E eu acho que alguns setores são bem especialistas, assim, ó, não tem conhecimento técnico de psicopedagogia, de psicologia, e logo já diz, não gosto daquele aluno. Aquela criança é hiperativa. E não quero dizer que alguns não tenham mais saliente isso, mas é até perigoso hoje em dia, as pessoas dizem, tem muitos pais já me procuraram, olha, estou passando uma situação nova, a escola diagnosticou como hiperativo. Então, a Joana está dizendo aqui que é para a gente olhar um pouquinho mais, né, para ver essas manifestações e para ver também as raízes de uma sociedade, de uma geração infantil que está sendo incompreendida. Não quer dizer que não exista isso, quer dizer que o instrumental é outro. E nesse outro, e aqui eu fecho, já não se considera mais a relação, o adulto é o sujeito e a criança é o objeto, mas se fala em intersubjetividade no universo infantil, onde, por muitas vezes, os bons professores já estão fazendo isso na educação infantil. Quando vai conversar com a criança, o professor se abaixa na altura dela. Não é que ele está se diminuindo, é até no olhar, até no movimento, é um olhar muito de dizer, eu quero conhecer esse universo infantil. O outro é, eu quero conduzir, direcionar e definir o que é melhor para elas. Bem, é uma reflexão, eu ficaria falando um monte aqui, que foi a minha tese de doutorado sobre a infância, e sempre me encanta muito isso, sobre quantos séculos as crianças viveram sem terem suas infâncias reconhecidas. Hoje a gente está num ponto muito especial, assim, cientificamente, consideram assim, as crianças existem, tem toda uma potencialidade para viver as infâncias, e autores, como tem o Sarmento Pinto ali, o português reconhecido internacionalmente, ele diz, são sujeitos de fala. O infância significa aquele que não fala. Até no nome, né, no infante, infans é aquele que não fala. E aqui, nesse olhar, ele é reconhecido como alguém que fala. Professora Rita, educadora por natureza. Esse é sempre um assunto. Boa noite, pessoal. Esse é sempre um assunto muito polêmico, né?
Polêmico do ponto de vista espírita, do que a Joana nos coloca, e polêmico no dia a dia de uma escola, né? Realmente a gente percebe assim uma mudança muito grande na clientela, né, das escolas. Eu trabalho em escola pública, então a gente percebe muito, tem muitas crianças, de fato, com um transtorno de déficit de atenção, alguns com hiperatividade, mas... E é difícil para a gente tirar desse rótulo, né, de transtorno de déficit de atenção, porque tu está ali com 30, com 28, e a pessoa tem todas as características, né? E eu, muitas vezes, quando saio, e às vezes sou muito impaciente na aula, depois eu penso, mas, né, podia ter relevado algumas coisas, né? Vai que... Porque aí, de fato, tu começa a fazer as ligações, né? Tu começa a estabelecer aquelas conexões que poderiam ser ou não, né? Mas a gente sempre acha que sim, né? Porque a gente tem a tendência a achar que são as coisas melhores sempre, né? Mas é assim, eu acho que essas pessoas, esses espíritos que vieram ali desde os anos 90 para cá, né? Que são, na realidade, os que vão cuidar da maior parte desta geração nova que está chegando aí, desta geração que certamente vem com algumas habilidades que a gente não dá conta ou que a gente não consegue compreender, né? Nós, eu digo assim, os professores que são da minha época, da minha idade, da minha geração. E ao mesmo tempo, o pessoal mais novo também não sabe lidar, porque nós temos um hiato aí de equilíbrio, né? Porque saiu-se do nada pode para o tudo pode. E aí tu fica realmente naquela dúvida se a pessoa tem um transtorno, se a criança não tem limite, ou se tem algum fator espiritual aí no meio, né? Que seja predominante, porque o fator espiritual existe sempre, a gente sabe, né? Mas que seja predominante, porque tu não tem como determinar. E acho, sim, que às vezes eu penso, tadinhos, se eles vieram com alguma missão assim mais... que seja necessário até uma perseverança maior, né? Porque, infelizmente, eles não são talhados para isso, eles não são trabalhados para isso, né? Então, de repente, eles poderiam até fazer muito mais do que irão fazer em função desta má condução que tiveram, e não por negligência ou por maldade, não, por falta de conhecimento, né, de quem está ali manuseando. Mas a Joana, né, a nossa querida amiga Joana, ela coloca assim as coisas de um modo muito muito de agora, né? Porque parece que ela escreveu esse livro assim ontem à noite para a gente trabalhar hoje, né? De tão atual que é. E eu penso que eu aí vou falar por mim, eu, Rita, nunca imaginei, nunca pensei que nós teríamos assim tantos desastres naturais. Eu nunca imaginei a natureza tão revoltada com a gente, né? E a gente fica observando o que está acontecendo, e
e coisas assim que, nossa, a gente assistiu os filmes, né? Onde apareciam essas catástrofes. E o planeta está, né, fazendo o seu expurgo. E a minha pergunta sempre é se a gente, né, porque aí eu gosto, sabe que eu gosto de me colocar sempre no grupo bom, né? Então eu penso assim, se a gente vai conseguir, né, manter ou voltar ou mudar um pouco os nossos conceitos sobre a natureza, sobre o planeta, sobre a nossa missão e sobre a missão, né, dele, do planeta, como um ser, né, como uma ferramenta para a gente poder nos transformarmos. Porque a gente continua vendo assim barbáries, né, que as pessoas fazem, continuamos ainda vendo. Também fico me perguntando assim, eu acho assim que a Joana podia dar uma apressadinha, cutuca, empurra alguém para a fila andar mais rápido, né? Porque, meu Deus, tá demorando. A gente começa a analisar assim as pessoas, de um modo geral, as situações, como as pessoas conduzem, né? Quando eu digo pessoas, eu gosto de olhar como as pessoas conduzem as situações. E às vezes dá a impressão que nada mudou, né? Que nós passamos por aquela pandemia terrível, aqueles 2 anos terríveis, e saímos dali, já engatamos conflitos e guerras, e as pessoas continuam, sabe, num mundinho à parte, no mundo de Nárnia, como se nada fosse. Então, né, eu acho que as pessoas estão demorando para ter essa sacudida, né, esse despertar. Me parece que já podia estar acontecendo assim de uma maneira um pouquinho mais rápida. Mas, enfim, né? Talvez se fosse mais rápido eu caísse na primeira fenda, né? Vai saber. Também tem isso, né? Mas é inevitável, né? Essas mudanças realmente, mesmo elas acontecendo de uma maneira lenta, é inevitável, e é inevitável a diferença de gerações em todos os sentidos, né, que vem. E eu digo de novo, né, tadinhos, porque eles vão encontrar pessoas assim como nós, não tão preparadas, né, para tanta novidade, para tanta coisa diferente, né? É diferente para nós e a gente ainda tem uma certa dificuldade para lidar com o diferente. Então, é uma geração que eu acho que vai assim sofrer, ou não gosto dessa palavra, mas vai ter muito mais dificuldades, muito mais obstáculos devido a esse despreparo, talvez, da gente na condução deles, né? Por enquanto era isso. Eu fico pensando, né, no que o Kardec diz da introdução do Livro dos Espíritos ali. Quando ele começa a cunhar, ele vai dizer que para situações novas palavras deveriam ser explicadas, para criar explicação. Quando ele vai cunhar o que é o espiritismo. Eu fico pensando nessas crianças, pensando dentro da ideia de que nós estamos recebendo uma outra genética espiritual. E aí, pensando na ideia da transição, para um mundo novo, novos espíritos serão que estarão compondo isso. E daí esse choque, né? E aí talvez ela até diz ali, aquilo que a gente está pensando que é calamidade, diz que tem uma parte que ela diz assim, que a espiritualidade sempre utilizou da lei de destruição para promover mudanças. Nossa, olhando para alguns é a visão kármica, mas olhando aqui dentro da lei da evolução, talvez, e a Rita está dizendo, eles vão se chocar com quem encontrar aqui, ou talvez cada vez menos eles vão encontrar seres menos animalizados ou menos primitivos,
E talvez a genética espiritual deles vai predominar. Quando a genética espiritual deles predominar, aí vem a dita transição. Mas para isso tem que passar, como disse aqui, né? Eu até anotei esse parágrafo. A lei da destruição, ela é utilizada em situações para que ocorra a mudança. E aí, pensando em tudo que está nos atravessando hoje, né? Então, vale a pena refletir sobre essa questão também, desse movimento que está e que a gente não sabe para que lado está indo. Para o lado da questão espírita, numa visão otimista, a gente está pensando assim estamos entrando no mundo novo. Olha o que diz aqui na página 128 do meu. A lei da destruição, bem pouco compreendida pelos seres humanos, é o mecanismo de que se utiliza a divindade para a grande revolução que nem sempre ocorre sendo através das alterações, às vezes, e aí a Rita dizia, dolorosas para as criaturas. O meio eficaz para que se operem as grandes transformações morais e espirituais. Então, se não tem esse olhar, a gente entra numa situação, que mundo eles estarão, né? Mas esse é apenas mais uma reflexão. Flávio? Dentre muitas, mais uma, e teremos outras. E vocês falando ali, eu me lembrando, daí tu trouxe a questão da Clara. Daí a gente já vai vendo que são espíritos que eles vêm já com uma obstinação, modificar estruturas, práticas, métodos, né? Já tem um olhar, certamente ela nunca entrou num presídio, né? Mas só de observar no noticiário, que vê as estruturas que se tem para educar homens e mulheres, né? Só que não, como diria um jovem, né? Que é uma punição eterna, né? E daí nós lembrando assim, vamos lembrar de Mandela, 27 anos sendo subjugado, torturado, né? Bestializado, o convite permanente para que ele virasse algo, né? Demasiadamente bruto. Saiu luminoso da cadeia. Então, olha, a destruição, às vezes, ela espanca o atender dos egos que engendram as formas de punir, as estruturas, minúcias, letras. A gente vai ver assim, olha, tem de 1 a 100, é tudo numerado, isso pode, isso não pode. E o prazer, né? Porque, na realidade, todas as estruturas da cadeia, do exército, das escolas, das universidades, da sociedade, do condomínio, é em função do nosso desenvolvimento. Da família, nem podemos não falar. E daí eu me lembro que eu sempre achava assim, a minha irmã trabalhou de babá numa casa, a primeira instrução que ela recebeu é que quando chegasse visita, que ela se trancasse no quarto com a criança especial, né? Que as visitas não tinham que ter contato com aquela criança. E assim foi, ela trabalhou um período. E não é o único caso, e também a observação que a gente tem, né? Vocês foram trazendo, eu me lembro assim que as crianças especiais morriam cedo, né? Não passavam da adolescência para a fase adulta. Hoje é comum encontrar com 60 anos, 50 e poucos anos, essas crianças ditas especiais e ainda, às vezes, com uma função de arrimo de família. Trabalham, estabelecem a família. Por quê? Porque, na realidade, tudo que nós usamos, né? Se nós seguir o preceito do Cristo, amem-se uns aos outros como eu vos amei. Então, o segredo para todas essas estruturas, né, que estão sossobram porque nós não temos um amor à altura para compreender, né, e modificar o nosso comportamento. E eu vejo assim que o meu entorno, eu falo da minha experiência do meu entorno, que a gente quer mais do mesmo, né? A gente quer uma zona de conforto.
E a Joana vai apresentando ali que esses comportamentos, que esses jovens, que esses espíritos abraçam, na realidade eles vêm com um compromisso de educação dos seus pares, né? Eles se submetem a esse jugo, né, genético que estabelece esse padrão psíquico, e até que modifique essa estrutura, vai ser assim. Então, nasce, renasce e vai trazendo esses novos comportamentos, porque hoje, deixa eu ver, hoje me contaram uma história de um espaço de poder em que a pessoa chegou e disse, cara, para a pessoa atendente, não, aqui é senhor, um psicólogo. Daí eu digo, derrubou, né? Não serviu para nada. Estamos entendendo que eu trazer para o nosso contexto, a gente observar, assim como a gente vê autoridades em outros espaços, da política, do judiciário, em todas as instâncias, e que daí tu vê que as pessoas não pisam no chão. Em alguns lugares, eu sempre falo palácios, porque eu quero dizer que é um lugar que é pouco frequentado pelo povo, né? A plebe não entra, porque lá está o reizinho no seu egocentrismo, e está ali vivendo essa ilusão, né? Está perdido. Então, assim, ó, ficamos com o sermão de Jesus, que nos convida a este amor, né, incondicional, e certamente quando a Rita diz que de vez em quando também tem as frustrações, pois, inclusive, esses momentos em que a gente se frustra, muitas vezes eu me frustrei em algumas situações, porque eu não tinha o comportamento que eu gostaria de ter, que fosse mais adequado, né? Porque a gente... Um dia eu estava fazendo um trabalho, isso estou falando 20 e poucos anos atrás, e a pessoa falou e eu vociferei. Imagina a minha dor depois, né? Eu digo, bah, mas tu que é cristão espírita não consegue fechar essa boca? Né? Que os outros achem. E hoje ainda disse para um jovem, eu digo, olha, ele se queixando da família, eu digo, olha, o que os outros fazem não está no nosso caderno de análise. Se nós conseguirmos aprender e não fazer mais daquele mesmo, ótimo. Mas nós não podemos nos botar como censores. Então, eu prefiro, já disse em muitas situações, para muitas pessoas, eu digo, olha, a gente está num terreno de semeadura. E, às vezes, a gente lança as ideias e todo mundo já fica esperando o resultado. Não, o resultado não é nosso. Nós temos que semear. E agora nós estamos na campanha do Natal, daí uma pessoa diz, ah, mas eu falei, ninguém... Eu digo, olha, eu faço a campanha não é para ver números, para ver volume. Eu faço para as pessoas pararem e fazer uma reflexão. É Natal, eu posso ajudar alguém, ou não, a escolha é minha. E é a mesma coisa desses jovens, né, homens e mulheres, que renascem no orbe em situações em que já se vive melhor. Eu tenho plena confiança que hoje os portadores dessas síndromes, desses padrões comportamentais diferentes, tem muita ciência. Hoje eu estava vendo um material de uma pessoa com múltiplos comportamentos, né? Diversas personalidades. Eu quero assistir mais vezes, porque daí os psicólogos identificavam que cada fase daquelas personalidades, uma na mesma pessoa, falava e a outra não lembrava porque não tinha tratado o assunto. Olha os bloqueios que se estabelecem na mente. Mas daí que a base estava na infância e dos maus tratos que aquele indivíduo sofreu. Então, comprovo que a gente está tecendo aqui, junto com a Joana, a questão do cuidado que esses espíritos precisam ter. Eles têm os transtornos, mas nós, ditos normais, por que não agimos de acordo com as nossas potencialidades de amar? E nós queremos subjugar a um padrão comportamental que foi também colocado. A gente dá coisas,
para não se envolver naquele processo. Então, a gente não consegue amar aquela diferença. Então, a gente dá o celular, dá a televisão no quarto, dá a cuidadora, coloca nas escolas, e as nossas escolas, eu tenho que falar o meu processo de observação. Em todas eu identifico presídios, muito cercados, muito cuidado, não é cuidado, é muita imposição de um espaço que leva ao adoecimento dos nossos filhos. Isto é um fato, né? E os pais, iludidos pela materialidade, porque sempre começa nas questões materiais. Eu sou do tempo que uma pessoa trabalhava e dava conta da família. Hoje, todos trabalham e a família não dá conta. O que está? Onde está? Né? A Rita colocou ali. Vai que a gente vai na primeira leva, né, Rita? Nos achem aqui e nos chamem. E daí ontem eu vi uma matéria de uma pessoa que mora no exterior, comprou a casa, trabalhando, não sei o quê. Agora abriu uma fenda no meio da cidade que o vulcão pode expurgar ali em toda a cidade. E daí ela, né, chorosa, grávida, num país estrangeiro, está numa outra cidade para o bem-estar físico. Então, às vezes, o Estado consegue organizar os cuidados. Às vezes. Mas se eles conseguem organizar, porque os indivíduos, os cidadãos que compõem essas estruturas, são mais saudáveis, criam um método de cuidado. Eu estou pensando agora, tenho umas responsabilidades, eu digo, não, tem que trabalhar cuidado. Se não for um guarda-chuva principal, o cuidado, a gente não vai a lugar nenhum, porque a imposição sempre vai reverberar em mais violência, mais dor, mais sofrimento. E daí a gente vê, claro, porque a gente é de um tempo que a gente não tinha opção. Nós tínhamos que ir para a enxada, né, Vilmar? Nós tínhamos que dar conta da nossa alimentação, da nossa estrutura pelos nossos braços. Hoje nós temos a tecnologia que deveria nos libertar muito mais dessas estruturas, né, obsoletas. E não, a gente quer trabalhar, eu vejo as pessoas, não, eu levanto, eu saio 6h30 de casa, eu saio 6 horas de casa e chego às 7 da noite, fiz serão, nos dias de hoje já não cabe. Nós temos estruturas para viver melhor e a gente abandona, porque eu trabalho muitas horas, muitos dias para atender o meu ego. E o meu ego iludido. Daí eu vou lá, compro alguma coisa, vou lá, compro outra. Mas voltando para a infância, então, eu vejo assim que é desafiador. E o Vilmar falando das questões medicamentosas, eu me lembro, eu trabalhei em educação infantil, daí tinha uma criança que ele eventualmente me desenhava, daí a prof me explicava o que ele queria dizer com aquele desenho, porque eu ia eventualmente em várias escolas e alguns desenhavam o Flávio, né? Cada um das suas formas. Daí eu vi dela, eu vou te mostrar quem é, porque ela falava, não sabia. Ah, ela é uma criança lúcida, dinâmica, acesa. Daí passou um tempo, ela me chamou, vem ver o fulano. Daí eu entrei, ela abriu a porta, olhei na sala de aula, ele sentado, chumbado na cadeira, anestesiado. A criança tinha desaparecido. E, pasme, ele não tinha 6 anos. Medicação. Então, o que a gente faz, e os adultos também nós fazemos, ou pela drogatização, ou para o remédio para dormir, a dependência de alcoólicos, que é uma forma da gente achar saídas não adequadas. Porque se a gente olhar para si, nós vamos achar aonde a gente pode mudar. Para fechar, eu fico com a palavra de Jesus. Amem-se como eu vos amo. Então, é o desafio. E se nós seguir, que as duas leis que ele deu, amar a si e o próximo com a si mesmo, e a Deus. Se nós botar na nossa geladeira, na cabeceira da cama, quando a gente levanta, que a gente deu uma testada ali, amem profundamente. E a doutrina espírita ainda nos faz um convite à nossa instrução, mas primeiro é amar-se.
Daí a instrução é nós entender o que acontece. E dar um abraço para a Clarinha, que fiquei feliz que já temos espíritos comprometidos com as estruturas. Tanto é que, às vezes, a gente quer esconder embaixo do tapete, não adianta, nós vamos ter que olhar, dizer muito eu te amo para as criaturas, silenciosamente, agindo, demonstrando, porque nós, espíritas, nós temos muito potencial para estabelecer significativa mudança nas estruturas. Comecemos no nosso lar e depois nas nossas casas espíritas, né? E aonde atuemos como profissionais, certamente alcançaremos muitos indivíduos planificando a compreensão de que o amor é uma realidade. Vilmar, Rita. Eu queria chamar a atenção só em mais uma coisa, no que ela fala aqui da importância das imigrações e das emigrações, né? É um caminho para a aceitação do diferente, né? A gente não conhece as outras, o cultural das outras pessoas, né? E a gente tem que conviver. Então, a importância dessa miscigenação já tinha me chamado a atenção. Era isso. Perfeito, Rita. Porque agora nós, na Casa da Redenção, estabelecemos, estamos construindo, junto com a Nelly, que é uma uruguaia lá de Punta del Este, o canal em espanhol, às sextas-feiras. E daí eu tenho, com a minha dificuldade de entender o espanhol, eu tenho observado essas diferenças mais significativas, né, de um entendimento doutrinário, que nós temos um ensino, daí tu vai vendo, mas não diminui em nada o que já sabemos, mas vai nos dando, assim, a compreensão como outras culturas abraçam a causa espírita. E para fechar da minha fala, uma amiga me relatando que um senhor lá na Polônia começou a acessar o material espírita no Brasil, o que ele encontrava, isso e aquilo, até que ele se encheu de coragem, veio no Brasil, visitou umas instituições e se tornou espírita na Polônia, né? Olha o esforço dele de fazer essa busca num contexto em língua portuguesa. A gente não fala polonês, eu imagino o trabalho que ele passou, mas ele não abriu mão de se aproximar dessa diferença e extrair, né, o sumo que lhe interessava, e ele assumiu como espírita na Polônia, né? Alguma observação, Vilmar? Uma última observação, dizer que o Manuel Sarmento Pinto, que é o grande teórico da infância no mundo hoje, ele diz que nós temos uma concepção de infância, a gente trabalha com a concepção de infância do século XVIII, e nessa ideia de infância a gente trabalha com aquela ideia da infância pura, inocente e livre. Aquela que aqui no Brasil a gente dizia na poesia, ó, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais, né? Aí ele diz, essa concepção de infância pura, inocente e livre, ela não existe. Ela existe na nossa imaginação, mas existem hoje outros modos de viver, de crianças viver. Aí ele trata toda a questão da exclusão, das crianças que passam por dificuldade, ele trata das crianças diversas, plurais, étnica e culturalmente. Ele faz daí, assim, ele trabalha os sujeitos infâncias, né? Que é bem interessante. Às vezes eu digo, talvez a nossa, às vezes, frustração é por um ideário criado lá no período do Rousseau, e que a gente foi reproduzindo. Daí, quando você trabalha isso no curso de pedagogia, quando você vai lá na sala de aula de Santa Fé, ou de qualquer vila que a gente conheça, de qualquer bairro que a gente conheça, independente de classe, porque esses perfis estão em todas as classes, né? Independente de classe social, emergem essas diferenças todas, porque são espíritos individuais que vêm ali. Aí você não encontra aquele desenho, vem a frustração. Mas o meu curso de pedagogia não dá mais certo. A minha docência não dá mais certo. Né? Educar fica mais complexo.
mas é um pouco para mim dizer dos desafios de estar sintonizados com essas questões do nosso tempo. Te devolvo, Flávio, para o encerramento. Certamente. Então, nós agradecemos e daí lembramos, Rita e Vilmar, então fazemos mais uma aula semana que vem para nós celebrar o Natal. E nessa aula eu proponho que a gente fale sobre uma criança, que é o Deus Menino. A chegada do Deus Menino, vou trazer o violão, vou trazer umas provocações aí, e vamos trabalhar um texto de uma outra obra que nós já vimos, de Joana, que é, acho que do Illuminati, que fala da noite extraordinária, sobre o sentido sublime do Natal na concepção de Joana de Ângeles. Então a gente aí dá uma paradinha com esse, vê aquilo para nós que já estamos nessa psicosfera, né? Ainda que a Serra está traduzindo um Natal com chuvas, trovões e ventos, né? A região onde está o Flávio, estou vendo o Flávio de jaqueta hoje, né? Ainda não chegou, mas com situações bem diferentes, né? Que a gente não esperava no dezembro, então vai ter aqui um dezembro muito próximo do dezembro, do Natal lá historicamente eurocêntrico, né? Com aquelas ideias só não vai ter neve, mas frio ainda, o calor ainda não chegou. Dizer isso para convidar vocês para estar com a gente na semana que vem, falar sobre o sublime Natal de Jesus na concepção de Joana de Ângeles. Vamos conversar aí sobre o nosso cotidiano, à luz de algumas reflexões e também de uma canção. Perfeito, Vilmar. Daí, só para lembrar, nós temos duas irmãs que nos acompanham pelo YouTube, a Ju e a Helenice, né? Elas estão convidadas a estarem conosco no nosso último encontro deste ano. Depois nós vamos retomar lá em 2024, daí a gente comunica. E daí eu vou providenciar, mandar para elas, se elas não têm a obra, a foto do texto, para elas já analisarem daí materialmente eles, porque elas não estão acompanhando pelo YouTube e assim tá bom para elas, mas elas estão dando um retorno. Então eu convido a todos e todas que estamos neste momento que levemos o nosso pensamento aos céus, buscando encontrar no nosso Pai, no nosso amigo Jesus, nos espíritos benfeitores de todos nós, em particular o nosso anjo guardião, nesse período em que nos aproximamos da celebração da vinda de Jesus ao nosso seio terreno, nós rogamos que possamos, como sementes desta amorosidade, vicejar, prosperar, frutificar, atender à fome, às dores, à ignorância, nesses tempos tão difíceis. Rogamos aos benfeitores paz para a humanidade toda e que, ao retornar aos nossos ritmos de nossos lares, possamos ascender em compreensão, nos tornando benfeitores de nossa família, de nossa rua, de nossa comunidade, em nossas atividades. Paz do Senhor e que assim seja. Uma boa noite, até semana que vem a todos. Boa noite, Rita, boa noite, Vilmar, Ju, Helenice. Boa noite, até semana que vem. Até. Boa noite a todos e todas.